Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, nós estamos iniciando o nosso segundo podcast, segundo episódio. E de já eu quero agradecer cada um de vocês que tem nos seguido pelas redes sociais, né? E aqui comigo está esse grande jovem homem de Deus, apresentador, o Wellington Victor, ele que faz parte de outros podcasts por aí e hoje está aqui comigo também fazendo parte dessa administração. Paz do Senhor, meu grande amigo, Wellington Victor. Paz do Senhor, tudo bem? Senhor. É uma honra estar aqui nesse segundo episódio. No primeiro era para eu estar, né? Só que aí eu fiquei enfermo, não pude estar. De última hora, só que graças a Deus estamos aqui e eu estou muito feliz porque além de eu estar aqui pela primeira vez nesse projeto que começamos juntos, né, o Comagim podcast aqui no estado do Goiás, também aí representando a igreja do pastor Ignaldo, nosso pastor lá do Jardim Novo Mundo. E aqui eu estou muito feliz porque hoje nós temos uma convidada especial, mulher de Deus. Deus tem usado tremendamente. Inclusive a gente levou ela, né, na nossa igreja esses dias e Deus usou de uma forma que eu vou te falar. Então nós trouxemos ela aqui, é uma honra ter você aqui. Obrigada. Esperamos que você compartilhe um pouco do seu ministério, de tudo que você vem vivendo aí na obra do Senhor. E para quem não me conhece, eu sou o Wellington Victor e desde já se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo para que essas outras pessoas sejam impactadas com a história. A pastora Júlia Mendonça passou, viveu e tudo que ela vem vivendo hoje. Júlia Mendonça, seja bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast. É um prazer, né? É sempre um prazer muito grande estar com o pastor Ignaldo, seja em qualquer evento, né? Qualquer projeto. É sempre um prazer muito grande. Nós já temos aí uma história, né? De longas datas. E meu coração muito alegrou pelo convite. É um prazer lhe conhecer também pessoalmente. Obrigado. Júlia, se apresente para o pessoal te conhecer, quem é a Júlia. Eu tenho certeza que esse episódio vai chegar muito longe, no Maranhão, na Bahia, em Senador Canedo. Então, por mais que aqui no estado de Goiás você está sendo, graças a Deus, muito reconhecida, né? E para as outras pessoas que ainda não te conhecem, se apresente, conte um pouco da sua história, quando começou o seu ministério. Sim. Pode ficar à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, assistindo aqui, nós estamos ao vivo também, pela minha página. Agradecer o carinho das pessoas que estão sempre nos acompanhando, as pessoas que realmente admiram o meu ministério e vivem intensamente junto conosco, né? Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque essas pessoas que estão comigo, todos os dias estão porque realmente têm recebido algo da parte de Deus. E pela misericórdia de Deus, o Senhor, Ele tem feito grandes coisas. Onde nós temos passado, assim, a gente tem visto Deus curar, libertar, fazer grandes obras. E estar aqui hoje também é mais uma promessa se cumprindo na minha vida. Pastora Júlia Mendonça, conte para nós aí o início da sua carreira. Sim. Eu que acompanhei, vi aí um pouquinho da sua trajetória. Hoje você está alavancando, fazendo um grande sucesso nas redes sociais. Tem mais de 100 mil seguidores, né? Nas redes sociais e certamente Deus tem te honrado muito. Conta para nós aí um pouquinho como foi o início da chamada do seu ministério. O meu ministério ele foi marcado por uma promessa desde o ventre da minha mãe. Minha mãe não podia ter filhos e Deus, um certo culto, usou uma irmãzinha do coque e disse assim para ela assim: no seu ventre tem uma menina que vai louvar o meu nome e vai anunciar as minhas boas novas. E a minha mãe fez o exame, ali foi constatado que ela estava grávida, né? E eu cresci no lar cristão, servindo a Jesus, sempre amei muito participar de tudo que é envolvendo a igreja. Todos os departamentos eu sempre amei, sempre passei por todos, porque eu sou apaixonada pelos departamentos da igreja. Eu acho assim que hoje em dia, não se é muito falado sobre isso, mas antigamente os jovens tinham muita necessidade de estar por dentro de tudo aquilo ali, amava a escola bíblica dominical e eu sou dessa época, E com 7 anos de idade, Deus me batizou com o Espírito Santo num culto. Eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos numa consagração de manhã. Eu estava com a minha avó, ela era líder do ciclo de oração.
E as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, e eu olhava para minha avó e eu disse assim para ela assim: o que eu tenho que fazer para me sentir o que essas pessoas estão sentindo? Porque algo dentro de mim já me tocava que eu teria que ser, e era necessário eu ser cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele já tocava no meu coração, era como se fosse uma chama, algo que me puxava para o altar. E aí a minha avó disse assim para mim assim: se você glorificar e exaltar o nome de Deus e falar glória, glória e aleluia, até no final desse culto, você vai falar em línguas. E eu me lembro que o pastor estava pregando, ele levantou a mão, ele disse assim: Deus hoje vai batizar até a criança aqui nesse culto. E eu levantei a minha mão e eu disse: glória, glória, glória. Eu tinha 7 anos de idade. Uma criança ainda, né? Uma criança. E Deus me batizou com fogo, assim, foi situações, momentos que marcou a minha vida, já começou desde os 7 anos de idade. Aí eu fui crescendo, fui vivendo experiências dentro da igreja, só que aos meus 15 anos de idade, Deus usou um vaso e falou para mim que tinha uma chamada na minha vida ministerial, na missão. E que a minha vida tinha sido escrita e marcada pela missão, porque Deus queria me levar para fazer missões. Mas eu tendo muitos pastores na família, cantores, e sabendo a luta que é missão, eu não queria viver isso para a minha vida. E eu disse para o Senhor: Pai, eu quero te adorar na minha igreja, eu quero te servir porque eu te amo. Mas ser uma missionária, fazer missão, como muitas pessoas da minha família já fizeram e já sofreram muito, eu não tenho esse desejo no meu coração. Eu fui verdadeira com Deus, né? E até hoje eu acredito assim, para as pessoas que estão ouvindo, é muito importante você entender que Deus, ele agrada da sinceridade. Seja sincero diante de Deus, exponha para Deus a sua dificuldade, a sua limitação, porque isso te aproxima do Espírito Santo de Deus. E quando eu apresentei o meu sentimento para Deus, o Senhor começou a usar muitos vasos e dizendo para mim: tu vai vir e vai fazer o que eu quero, nem que seja pela dor, nem que seja gemendo e chorando. E eu estava entendendo o que Deus queria, mas eu tinha medo da responsabilidade, porque eu levo o meu ministério com muita seriedade, muita dedicação. Hoje nós estamos vivendo uma atualidade onde ministério é ostentação e visualização. Essa é a grande verdade. É verdade. Né? Mas, para mim, ministério é choro, é lágrima, é renúncia todos os dias. Amo fazer o que eu faço. E, verdadeiramente, eu vejo que Deus, ele me sustenta de pé todos os dias. E aí, com 15 anos de idade, eu fui diagnosticada com 4 doenças na coluna. E, entre essas 4 doenças na coluna, foi preciso fazer uma cirurgia com uma implantação de 22 parafusos e 2 placas em platinas. Com 4 anos já? Com 15 anos de idade, isso. Em todas as minhas redes sociais, eu tenho todos os exames, laudos para comprovar. Os meus seguidores que me acompanham já sabem bem da minha história, né? Perfeitamente ali, eu fiz até com o pastor Guinaldo já um documentário da minha história. Gravei um DVD, que foi assim um marco no meu ministério também, que foi grande bênção na minha vida. Muitas pessoas foram identificadas. Na verdade, você é um milagre de Deus, né? Um milagre. É muito nítido isso, eu vejo todos os dias. Eu percebo o quanto o Senhor é misericordioso para com a minha vida, de me dar graça para suportar o meu corpo de pé. Então, eu fiz a primeira cirurgia. Na época aqui no país não tinha o especialista que eu precisava, veio de fora do país. Foi uma luta muito grande, foi um choque muito grande, porque o médico simplesmente virou para minha mãe e disse assim: olha, ela vai ter que fazer uma cirurgia de grande porte, é muito arriscada, e vamos ter que implantar 22 parafusos nela. Então, assim, eu fiquei muito... Eu era uma adolescente na época, eu fiquei muito assustada com tudo que estava acontecendo. Mas, a todo tempo, Deus, ele falava comigo. Uma grande verdade que a gente precisa guardar no nosso coração é: quem ora nunca fica enganado. Quem ora nunca fica enganado. E eu nunca saí da presença de Deus. Só que o Senhor estava me preparando para viver o ministério que Ele tinha para a minha vida, que era mais profundo. E aí, um certo dia, nesse período todo de cirurgia e fazendo exames para marcar a cirurgia, e eu tentando imaginar como que ia ser minha vida depois daquilo ali, daquela situação, Deus usou uma mulher para falar comigo dentro de uma panificadora. Você entendia essa situação, o agir de Deus nesse sofrimento? Nesse período eu estava começando a entender. Eu nunca questionei a Deus. Eu nunca murmurei, nunca. Porque dentro da minha alma, dentro do meu coração, ardia o desejo de fazer, mas eu tinha medo, porque eu sabia da responsabilidade que era. E esse medo eu tenho todos os dias, ele ainda não acabou.
É por isso que você honra o seu ministério. Eu acredito que sim, eu tenho muito temor das coisas de Deus. Eu tento fazer o meu melhor. Às vezes o nosso melhor pode não ser melhor para outra pessoa, mas dentro da minha força, daquilo que eu consigo fazer, eu tento dar o meu melhor. E aí nós fizemos a primeira cirurgia, foi um sucesso, só que se passou 6 anos. Não, se passou 2... Depois da cirurgia. Isso, depois da cirurgia. Se passou um longo período. E aí, depois desse longo período... Mas aí, só para eu entender, porque eu não acompanhei na época. Sim. Você fez a cirurgia. Sim. E aí continuou andando normal? Tendo uma vida normal. Normal. As pessoas que olhavam para mim não imaginavam que eu tinha passado por tudo aquilo. Corrigindo só o que eu disse, não foi 6 anos, foi 3 anos. 3 anos. Passou-se 3 anos após a primeira cirurgia, né? Que aí já colocou os 22 parafusos. Isso, exatamente. Tendo uma rotina normal, trabalhando normal. Me convidaram para louvar em uma cruzada. E naquela época tinha muitas cruzadas, a igreja se unia muito, né? Para fazer eventos. E uma irmã me chamou para louvar. Só que naquela época eu ainda não era a pastora Júlia. As pessoas ainda não me conheciam, ainda não tinha nem rede social. Então ninguém sabia da minha história. Eu não estava assim em evidência no ministério, de fato, né? Como hoje. E aí ela me convidou para ir, mas eu passei tanta luta aquele dia, tanta luta, que eu cheguei e já estava quase acabando. Só que quem estava pregando era um palestrante de fora do país, ele falava em outra língua e um outro pastor traduziu o que ele pregava. E quando eu cheguei no meio daquela multidão, tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas ali, era muita gente. E eu estava com meu coração tão triste. E eu falei assim: Senhor, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe quem sou eu. E eu não consegui chegar a tempo de louvar, né, de cantar. Eu não consegui encontrar nem a irmã que tinha me convidado. Mas aquele pastor que estava pregando, ele disse assim: para os louvores, pare os músicos. Ninguém canta, ninguém fala nada. Deus está chamando alguém aqui pelo nome. E aí ele disse assim: onde é que está a Júlia Mendonça Pereira Arantes? E naquela época eu não era muito assim envolvida nesses mistérios não, entendeu? E aí ele disse assim: ninguém canta, ninguém adora enquanto ela não chegar até o altar. Ali eles montaram o altar. E ele disse assim: levante a mão onde você está, que a equipe vai ir até você. E eu quietinha, eu não me movimentei, caladinho eu estava, ninguém me conhecia, eu fiquei achando que ele foi meio estranho. Quem passou minha identidade para esse homem? Aí, de repente, ele falou assim: Deus conhece o teu endereço. O nome da tua mãe é Magna Mendonça. O nome do teu pai biológico é Eriovaldo Arantes. Vem até o altar. Aí já começou a arrepiar. Irmão, você não está entendendo, não. Eu senti a minha carne tremer. Porque, assim, a gente precisa falar um pouco sobre isso. É interessante falar. Quando Deus ele fala conosco, a gente sente. Se você não teve a certeza que foi Deus que falou com você através de uma profecia, não foi Deus que falou com você. Porque quando nós conhecemos a voz de Deus, a gente sabe quem é o nosso Deus, a nossa alma, o nosso espírito, ele testifica. Ele se comunica conosco. Hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo assim: pastora, eu recebi uma profecia, nunca aconteceu. Pastora, eu estava num culto, alguém disse algo para mim, eu estou frustrada por conta disso. Mas eu sou de uma época, pastor, muito diferente de hoje, que os profetas de Deus se levantavam no meio da igreja e revelavam pecado. E não tinha negócio de entrar na justiça, igual hoje acontece muito isso, né? Em muitos lugares, de querer processar. Antigamente não tinha isso, as pessoas tinham mais temor. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus se levantava para falar. Eu vejo assim, a pessoa, já profetizaram na minha vida e já falaram, só que nunca acontece. Só que a pessoa tem que entender que ela precisa estar na posição também. Na direção de Deus. Porque senão não acontece. Sim, é como foi comigo. Se eu não tivesse entrado na brecha, na posição, eu não estaria vivendo o cumprimento de promessas que Deus me fez hoje. Com certeza. Né? Então, assim, existem coisas que demoram a acontecer na vida de pessoas que Deus prometeu,
que vai fazer, porque a pessoa não se posiciona, a pessoa não se dedica, a pessoa realmente, ela não se entrega para viver aquilo, né? Então, naquele momento ali, naquele culto, que aquele pastor disse aquilo, eu tive a certeza que era eu. Naquele momento que eu levantei a mão e me ajudaram a chegar até ali na frente ali, ele se aproximou de mim e ele disse assim: eu vejo o globo da terra na palma da sua mão. Chega, me arrepio quando eu me lembro. E ele disse assim: eu vejo uma placa escrita em cima da sua cabeça e uma faixa sobre os seus ombros, escrita missão. Deus te chamou para uma grande obra missionária. Eu vejo você indo em terras distantes, lugares muito longes, e Deus usando você tremendamente. Eu vejo paralíticos levantando, cancerosos sendo curados. Mas eu vejo uma coluna cheia de parafusos. E eu pergunto ao anjo: o que é isso? E o anjo está me dizendo que essa coluna é sua. Você fez uma cirurgia recentemente e ele detalhou detalhes de tudo que eu estava vivendo na minha vida. Só que ele olhou para mim e ele disse assim: mas este é um dos sinais que Deus te chamou para uma grande missão, uma grande obra. E dentro de 15 dias, um anjo de branco vai chegar até você e vai retirar 2 parafusos da sua coluna. Ele disse assim: Deus vai derramar uma graça diferente sobre você agora. E ele levantou a mão, ele não precisou colocar a mão em mim, ele só levantou a mão na minha direção. E eu vi uma bola de fogo sobre o meu rosto, e ali eu fui arrebatada. Eu tive visões assim, muito fortes. Mas numa próxima oportunidade nós falamos sobre isso. E então, voltei para minha casa. Os dias foram se passando e eu nem estava me lembrando daquilo que Deus tinha falado. 15 dias ao certo, eu estava no meu trabalho e eu senti uma pontada sobre as minhas costas, como se fosse uma facada nas minhas costas. E eu sentia como se aquela faca estivesse entrando, uma dor muito grande. E aí um rapaz olhou para mim e disse assim para mim assim: menina, alguém entrou aqui dentro, te deu uma facada e você não gritou, ninguém viu isso acontecendo? E eu disse: não, misericórdia, isso não aconteceu. Ele disse: olha o tanto de sangue, e nas minhas costas estava escorrendo muito sangue. Me levaram na emergência. Quando eu cheguei lá, o médico veio na minha direção, ficou de frente comigo ele ficou, olhando dentro dos meus olhos, ele sorriu para mim. Ele disse assim: não tenha medo. Hoje eu vou ser o anjo de branco que vai tirar 2 parafusos da sua coluna. Eu fiquei assim anestesiada olhando para ele, tentando entender, porque ele fez uma brincadeira. O médico fez uma brincadeira. Só que aquela brincadeira que ele fez era Deus me lembrando o que ele tinha me falado. Vai se cumprir ali. E começou a se cumprir ali. Passei pela segunda cirurgia. Nessa segunda cirurgia foi um sucesso, para a glória de Deus. 3 anos e meio se passou. E durante esses 3 anos e meio eu desenvolvi na igreja. 3 anos em pé, normal. Praticando esportes, normalmente uma vida normal. Eu só não queria fazer missão. O resto estava tudo normal. Tava fugindo, né? Era. E aí então o que aconteceu? Fugindo. Esse período passou. Deus usou um profeta no culto e disse assim para mim assim: filha, eu vou te passar pelo fogo, vou te passar pelas águas. E é isso, meus irmãos, que acontece quando você não quer cumprir aquilo que Deus te chamou. É isso aí. Calma aí que vai chegar lá. É isso aí. E aí eu disse assim: Senhor, eu questionava com o Senhor. Nesse momento eu disse assim, eu indagava a Deus: por que eu não posso te adorar aqui na minha igreja? Por que eu não posso servir aqui? Por que tem que ser tão grande, tem que ser tão amplo? Tem pessoas mais capacitadas para isso. Eu não me achava, eu nunca me vi uma pessoa capacitada para carregar um título de uma missionária, de uma pastora, assim como eu sou hoje, entendeu? Eu não me acho capaz disso, é a misericórdia de Deus na minha vida. Hoje eu vejo pessoas que se acham autossuficientes. Eu entro e saio em vários lugares que eu vejo pessoas tendo esse tipo de atitude, e eu percebo quanto essas pessoas estão longe de Jesus, estão longe do Espírito Santo de Deus, né? E aí o Senhor, a partir daquele momento que Ele usou mais esse vaso para falar comigo, eu tive uma revelação. Deus me deu uma revelação através do sonho.
E eu sonhei que eu estava cantando em uma igreja, numa cadeira de rodas. E no meio do hino eu levantava da cadeira de rodas, profetizando e falando em mistério. Acordei de manhã, fui até a minha mãe e falei para ela o sonho que eu tive. E ela disse assim: eu repreendo isso da sua vida, eu não aceito isso na sua vida. Só que ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, o meu pai veio entrando pela porta e ele disse assim: o que está acontecendo? Minha mãe chorando muito, ela disse assim: a Júlia teve um sonho e eu repreendi ela, mas Deus acabou de bradar falando no meu ouvido que a nossa casa venha se preparar, porque um grande vale nós vamos passar, que ela vai enfrentar tudo isso e muito mais. E ali nós nos abraçamos, choramos, e a gente sentiu algo muito forte no mundo espiritual, mas eu não tinha noção do que eu ainda ia passar, né? Então assim, eu já tinha enfrentado uma cirurgia muito complicada, já tinha passado por todas aquelas dores, aquelas situações, mas ainda não era metade da dificuldade que Deus ainda iria permitir na minha vida a partir desse momento. Então, passou-se alguns dias, eu tive o sonho mais uma vez, que eu estava sentada numa cadeira de rodas e no meio do hino, eu levantava da cadeira de rodas profetizando e falando em mistérios. E as pessoas que estavam no culto, eu via a fisionomia das pessoas que estavam na frente sentadas, no meu sonho. Passou-se alguns dias, eu comecei a perceber que eu estava com muita fraqueza. Uma fraqueza muito grande, um mal-estar muito grande. Eu senti uma dificuldade muito grande de abrir os meus olhos. Parecia que eu estava com um cansaço fora das minhas forças. Eu não tinha controle naquilo, um sono muito grande. E aí eu falei para minha mãe que eu estava sentindo aquilo que não estava normal. Só que aí, de repente, eu andava e caía. Eu senti uma tontura e caía. E eu disse para ela: isso não está normal. Só que foi piorando, foi aumentando. De repente eu caía e levantava. Depois eu não estava conseguindo levantar rápido, de tanta fraqueza que eu sentia. O cabelo começou a cair. A minha cor começou a mudar. Eu comecei a ficar verde. Eu me olhava no espelho, eu não estava me vendo ali. A sobrancelha começou a sumir. Eu acordava de manhã aquele estufo de cabelo caindo. Então fomos ao médico para ver o que estava acontecendo. E foi diagnosticado lá que eu estava com 4 tipos de bactérias no sangue. Olha que interessante. Eu tive 4 enfermidades na coluna. Logo depois, 4 tipos de bactéria no sangue. Vai começar um processo. Exatamente. Aqui eu já comecei a entender que alguma coisa estava muito ligando na outra. Estava tendo muita coincidência, né? E começamos a fazer os exames, teve esse resultado. O médico repetiu o exame e deu que eu estava com leucemia. E aí o médico falou assim: vamos ter que começar um tratamento rápido, urgente. E aí na minha igreja, os jovens oravam por mim, né? Pedia a Deus para que o Senhor me curasse. Mas estava a minha mente, o meu coração com muitas perguntas sem respostas. Deus, ele não me respondia. Estava uma fase que eu pedia: Senhor, fala comigo. Deus não usava ninguém. E deixa eu falar algo de Deus para você que está me ouvindo agora. O silêncio de Deus, muitas vezes, ele começa a acontecer na nossa vida quando nós não estamos preparados para receber a resposta. Porque às vezes a gente está almejando muito algo na nossa vida, querendo algo, indo para uma direção, e Deus está querendo que nós vamos para outra, e a gente não quer aceitar a direção que Deus quer para a nossa vida. A gente quer na nossa hora, no nosso tempo. Então Deus, ele se cala e ele começa a mover as circunstâncias ao nosso favor para que a gente entre na direção, na brecha que ele deseja. E foi isso que Deus começou a fazer comigo. Então, nesse processo da leucemia, eu fiquei internada no hospital 3 meses. E Deus enviou uma profeta do Maranhão. Deus poderia levantar uma outra pessoa de perto de mim, próximo a mim? Poderia. Deus poderia fazer isso. Mas ele me conhecia. Ele sabia que eu duvidaria. Ele sabia que eu não acreditaria. Então, o que ele fez?
Hoje eu entendo espiritualmente o que o Senhor fez. O Senhor quis dizer assim para mim, assim, peraí, que eu vou mostrar para você que eu sou Deus, que levanto, levo, trago, pago o que for necessário, porque eu sou dono do ouro e da prata. Ele levou aquela missionária dentro da UTI onde eu estava. Eu não conhecia ela. Ela entrou dentro da UTI, eu me lembro como se fosse hoje. Eu escutava ela falando longe, a voz longe, muito longe. Com os olhos fechados, eu estava assim, tentando abrir os olhos. Ela aproximou pertinho de mim, colocou a mão sobre o meu rosto, sobre a minha testa. E ela disse assim para mim, dessa maneira, Deus está soprando o fôlego de vida sobre a sua vida. Deus está limpando o seu sangue. Amém. Deus está trocando até o seu tipo de sangue. Aí ela disse assim, mas eu te vejo sentado em uma cadeira de rodas. Aí eu penso, né? Eu digo, meu Deus, eu estava na luta, saio do vale e já entro em outra. Saindo de uma prova e começo a entrar em outra, né? Mas aquilo ali era Deus me avisando o que Ele ia fazer na minha vida. Deus, Ele nunca me deixou enganada. Ele nunca me deixou enganada. Ele sempre usou pessoas para falar comigo, para dizer para mim que Ele estava me provando, que Ele estava me preparando para uma grande obra. E que eu precisava ser persistente e resistente para aguentar o processo mesmo. Porque a obra missionária, ela é dolorosa, ela é espinhosa. E Deus, Ele estava me quebrando para mim não desperdiçar, não jogar fora por qualquer coisa, não se corromper. Deus estava fazendo isso na minha vida. Trazendo amor no meu coração para que eu começasse a amar verdadeiramente a missão. Porque eu não estava necessitando de pessoas que fizessem a missão na minha vida, para orar para mim no meu momento de dor, no meu momento de sofrimento. E Deus queria me usar para isso, para levar isso para as pessoas, restauração, vida, cura interior, né? E é isso que o Senhor tem feito. Nesse momento você está acompanhando um belíssimo testemunho da pastora e cantora Júlia Mendonça aqui no podcast Comagim. E uma das coisas que existe na vida do cristão é contar a sua própria experiência, seja ela de sucesso, seja ela de escassez. O importante é você ter experiência com Deus, né, Wellington? Com certeza. Quando a gente compartilha o que a gente viveu e as promessas que Deus fez para a gente edifica vidas, a gente edifica famílias, a gente faz com que as pessoas, muitas das vezes, tenham uma clareza do que Deus quer para ela, né? E dessa forma, para você conhecer quem é a pastora Júlia Mendonça, a gente vai soltar agora um videoclipe para você assistir de algum dos hinos dela e logo em breve a gente volta, um belíssimo bate-papo. Contempla este varão que chegou aqui, veio trazendo tua vitória. Contempla ele aí e todo laço de morte. Hoje aqui ele vai quebrar. Se existe alguém enfermo, o varão hoje vai curar. O seu nome é varão de guerra. Ninguém pode o deter. Ele veio hoje aqui, foi para abençoar você. Mas o varão de guerra chegou com a tua vitória nas mãos. Se tem agora o toque desse varão, ele toca da cabeça aos pés, até laço de morte já cortou. O
chegou aqui, veio trazendo tua vitória. Contempla ele aí, e todo laço de morte, hoje aqui ele vai quebrar. Se existe alguém enfermo, o varão hoje vai curar. O seu nome é varão de guerra. E o quê? Ninguém pode o deter, mas o varão de guerra chegou com a tua vitória nas mãos. Sinta aí agora o toque desse varão. Ele toca da cabeça aos pés, até laço de morte já cortou. O varão de guerra, contigo em tua casa ele já entrou. O inimigo queria fazer bagunça lá dentro do teu lar, mas o varão que guerreia aqui também guerreia lá. O inimigo queria fazer bagunça lá dentro do teu lar, mas o varão que guerreia aqui também guerreia lá. Ele tá guerreando pra você. Ele guerreia aqui, ele guerreia lá. Ele guerreia aqui, ele guerreia lá. Ele guerreia aqui, ele guerreia lá. Lá dentro do seu lar, guerreia lá. Ele guerreia aqui, ele guerreia lá. Ele guerreia aqui, ele guerreia lá. Lá dentro do seu lar. Mas o varão de guerra chegou com a tua vitória nas mãos. Sinta aí agora o toque desse varão. Ele toca da cabeça aos pés, até laço de morte já cortou. O varão de guerra, contigo em tua casa ele já entrou. O inimigo queria fazer bagunça lá dentro do teu lar, mas o varão que guerreia aqui também guerreia lá. O inimigo queria fazer bagunça lá dentro do teu lar, mas o varão que guerreia aqui também guerreia lá. Guerreia lá. Ele guerreia lá. Eita glória! Você acabou de assistir esse belíssimo trabalho da cantora e pastora Júlia Mendonça. Se você entrar lá no YouTube, entrar no Instagram, no Facebook, você vai conhecer quem é a pastora Júlia Mendonça. Ela está com mais de 100 mil seguidores, né? Pastora Júlia Mendonça, eu tive o prazer, né, de acompanhar aí o seu trabalho, né? Agora, como que você deu conta da sua chamada com Deus? Nesse período que Deus me curou da leucemia, foi a fase que eu tive o sonho pela terceira vez, que eu estava sentada numa cadeira de roda e no meio do hino eu levantava da cadeira de roda profetizando e falando em mistério. Quando eu acordei de manhã, eu não sentia mais nada das minhas pernas. Eu perdi todos os movimentos das minhas pernas. Nesse momento, foi nesse dia que eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. E a voz de Deus disse assim para mim, assim, dessa maneira: filha, eu sou Deus que te coloco nessa cadeira e eu sou Deus que vou te tirar dela. Basta. É o ministério. E aí começou eu entender que eu tinha que adorar para suportar a dor que eu sentia na minha alma. Tá entendendo o mistério de Deus? Foi aí que eu entendi que era na adoração que movimentava a mão de Deus. Foi aí que eu entendi que quando eu adorava, aliviava aquela tristeza, aquela angústia da minha alma, aquele desespero. Por quê? Começou a fase mais difícil da minha vida, que foi o quê? A gente andava de médico em médico, hospital em hospital, e ninguém descobriu o que eu tinha. Os psicólogos falavam que era psicológico da minha mente. Fazia terapias técnicas comigo, nada se resolvia. Só que o tempo foi passando, pastor. 1 ano, 2 anos, você sem saber o que você tem é muito difícil, né? Eu conto muito detalhado, né, no meu canal do YouTube, é o meu testemunho, então as pessoas vão conseguir acompanhar melhor, mais profundo, detalhadamente, entender o que eu estou resumindo aqui.
Mas foi 2 anos e 8 meses sentada numa cadeira de rodas, sem saber o porquê que eu não andava. E para quem veio de uma infância, de uma adolescência, Sim. se do nada cair numa cadeira de roda, Sim. como que é a experiência? Deve ser... É assustador. Nossa! É difícil, né? É muito difícil. Aceitar, é difícil Sim, aceitar. Porque a pessoa, eu sempre falo sobre isso em entrevista. A pessoa, quando ela tem uma deficiência, ela já nasce com essa deficiência, é mais outra fácil coisa, para né? ela se adaptar à vida, né? A rotina da vida dela. Agora, quando a pessoa ela tem uma vida normal e ela de repente fica deficiente, é muito difícil trabalhar a sua mente, seu psicológico, seu coração, seu emocional, não é fácil, é difícil. E comigo estava havendo muitas coisas espirituais acontecendo. Eu tinha visões nesse período, visões impressionantes, que Deus trazia pessoas de longe para me orar. E eu estava doente. E pessoas olhavam para mim e diziam assim: mas Deus tem te usado tanto, por que que Deus não te levanta? Por que que Deus não te cura? As pessoas questionavam: mas você é tão cheia de Deus, mas você é tão cheia da presença. Mas quando você está falando das coisas de Deus, a gente é tocado, a gente sente a presença de Deus. Por que Deus está permitindo isso com você? E quantas pessoas não passam por isso? Com certeza. Quantas pessoas que estão ouvindo aqui a gente agora e já passou por isso? Servir a Deus, amar a Deus, ter uma fé inabalável, mas passaram por lutas, porque nós não estamos isentos a não chorar, a não passar por tribulações, dificuldades e percas e grandes dificuldades, só porque servimos a Deus, não. Jó perdeu tudo que tinha e servir ao Senhor. Então, nós precisamos amadurecer a nossa forma de servir a Deus, de ser cristão, entender verdadeiramente o intuito, por que que a gente é crente, o porquê que a gente acredita nele, né? É muito interessante a gente falar sobre isso. Eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais, que pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós temos muitos seguidores, a minha página está quase chegando a 400 mil seguidores, e eu recebo mensagem de jovens, pessoas de maiores idades, perguntando isso: pastora, como permanecer na presença de Deus sendo atacado dentro da igreja? Pastora, como permanecer na presença de Deus, passando por tanta luta e tendo uma penina do meu lado, que está sempre me acusando, que está sempre me ferindo na minha dor? Também a gente tem dois lados da história. Tem essas pessoas que elas ficam passando por perseguição dentro da igreja, e tem aqueles desviados que ficam perseguindo os outros dentro da igreja. Exatamente. Né? Então, por exemplo, esse caso que para você permanecer, você tem que permanecer firme, sempre em oração, sempre em jejum, sempre focado nas coisas do alto. Enquanto aquelas pessoas, elas precisam realmente aceitar novamente Jesus. Sim. Porque o povo atribulado é para perseguir um ao outro dentro da igreja. Eu posso falar com propriedade sobre perseguição dentro da igreja, porque eu passei isso. Nesse período que eu fiquei assim, eu congregava em um ministério, em uma igreja. Isso vai dar polêmica, hein? Eita glória! Eu congreguei em uma igreja nesse período, que eu me lembro como se fosse hoje, marcou muito a minha vida, mexeu muito comigo. O pastor, no culto de Santa Ceia, ele mandou todo mundo se levantar. Eu ali naquela cadeira de rodas, sem poder movimentar, com a minha alma triste, esperando participar da Santa Ceia e clamando ao Senhor, porque eu fiz uma oração crendo que Deus ele poderia me curar naquele culto, porque Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Eu creio nisso, eu sempre acreditei nisso. A minha fé nunca foi abalada nesse sentido. Mas nesse dia, quando ele mandou todas as pessoas levantar, o pastor da igreja, e ele disse assim, olhou para mim, desceu do púlpito, veio na minha direção, minha mãe e meu pai do meu lado ali, a minha família. Ele olhou para mim e ele disse assim: Deus me manda dizer que você está passando por isso porque você pecou. Você pecou. Ele deu até data do dia do meu pecado e horário. Os julgadores, né? E ele disse assim: porque você pecou, Deus está cobrando de você, e Deus me manda te dizer que nunca mais você vai voltar a andar.
É por isso que os médicos não sabem que você tem. Misericórdia. Nunca mais muita você ousadia, anda. né? Fala o número desse pastor aí. Vamos orar por ele, que é para ele virar crente. Misericórdia. Escute, vaso, o mistério. E aí, eu fiquei muito assustada com aquilo e eu falei para o Senhor, Deus, eu não faço isso. Eu não fiz esse tipo de pecado, eu não fiz isso. E eu sabia que era uma tratativa de Deus, que Deus estava me preparando para uma obra. Nesse momento eu tive certeza, mais ainda, que o inimigo queria ferir a minha fé, ele queria me destruir. Você está entendendo? Para que eu saísse da direção do que Deus queria que eu entendesse e me revoltasse contra Deus. O inimigo tenta fazer isso na nossa vida quando a gente está passando pelos processos para chegar no propósito. Ele tenta nos ferir, ele tenta nos machucar, manipular a nossa mente. Por isso que nós temos que nos revestir com as armaduras espirituais todos os dias da nossa vida. O que meu pai fez? Naquele momento, meu pai, ele assim, meio sanguíneo. Conheço. Pedro. Tava junto? Ele tava junto? Ele tava do meu lado. E aí ele diz assim, nós vamos embora dessa igreja agora. Agora. E ali eles me pegaram, me colocaram dentro do carro, todo mundo ficou assim olhando, né? E o pastor continuou falando no microfone, e ela nunca mais vai andar. Aceitem o querer de Deus. Ele falando e vocês saindo. E nós saindo. Foi assim que foi a nossa saída da igreja, dessa igreja. Nunca mais eu voltei lá. Vai escutando o mistério. Depois desse período, ele proibiu os jovens de ir à minha casa, de me visitar. E isso foi muito difícil para mim. Porque eu esperava aquele apoio, eu esperava aquele abraço, eu esperava aquela união, né, de todos eles. E eu não tive aquilo ali. Foi bem difícil, mas superei. Pastora Júlia Mendonça, já estamos quase no finalzinho aí do nosso podcast. Não, é 3 horas. É 3 horas? Mas aqui tem muita coisa para nós falar, então. Deixa eu te perguntar. Diga. Porque é o seguinte, a gente entrou nesse assunto de algumas coisas que a gente passou dentro da igreja, perseguição. Sim. Qual, assim, não nos ministérios, né, que você já passou, mas nas suas agendas. Sim. Qual foi aquela agenda, assim, que você se recorda que foi humilhante ou que, às vezes, o pastor te passou vergonha? Te rejeitou? Vaso, na frente de todo mundo. Eu tenho muitas para contar, meu filho. Onde que eu quero chegar? Você conhece aquela cantora, a Juliane Souza? Não estou me recordando. Ela era da Casa Worship? Ah, sim, sim. Essa casa, pois é. No início, eu tocava pra ela. Sim. E aí, a gente foi em uma igreja. Meu Deus, esse Senador podcast Canedo. vai dar polêmica. Meu Isso, Deus. ó, isso Tá protegido aí. isso não tem em rede social nenhuma. Então, você pega o corte, pode compartilhar. A gente estava em uma determinada igreja lá em Senador Canedo. Sim. O pastor é o... Tô brincando. Não vou falar não. Vai devagar, Wellington. Quase que Deus revela tudo aqui agora. Esse que eu digo dele mesmo. Só que é uma igreja que ela é mais tradicional e tudo mais. Ela já estava... E ela também era de igreja tradicional, só que ela já estava indo para essa visão worship. Sim. E aí, e ela começou... O pastor deu oportunidade para ela pegou o microfone e começou a ministrar, né? Só que daquele jeito mais espontâneo, daquele jeito mais atualizado, vamos dizer assim. Isso não é de acreditar que quando eu estava lá e todo mundo... Aí o pastor foi lá, ela aqui, ó, ministrando. O pastor pegou o microfone dela e arrancou o microfone da mão dela. Ela ficou em cima do altar, assim. E a igreja toda... Sem entender nada. Parou e os músicos também já parou também. Aí eu olhei para ela, olhei para o esposo dela na época e nós... O que aconteceu? Aí o pastor, não, esse tipo de gente não ministra mais. Nossa, e falando na frente. Meu Deus. E a igreja lotada, porque ela já estava começando a estourar. Sim. Ela já tinha um canal no YouTube. Sim. E aí, rapaz, eu só sei que ela chamou a gente para ir lá para fora, a gente pegou o carro e foi embora na hora. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque a gente que está passando por igreja, né, ministrando, teve aquele dia que você falou, nossa, esse dia aqui, esse pastor, e essa igreja, eu nunca mais volto. Teve sim. Teve muitos que aconteceram, inúmeros, mas teve um que marcou muito comigo, porque envolveu uma cura de um câncer na vida de uma mulher. Vou contar para você agora, Terra. Essa aí eu vou contar, essa aí eu vou... O que aconteceu?
eu subi ao altar para ministrar. O pastor me deu aquele olhar assim de cima e embaixo. Pré-julgamento. Eu já senti assim uma rejeição através do olhar ali. Era uma época assim que eu estava muito simples, eu não tinha assim muita condição financeira. Eu fui bem simples assim, com as vestimentas bem simples, e era um congresso de senhoras. Mas a irmã líder queria muito que eu ministrasse, porque ela disse para mim: Deus te usa muito, nós precisamos de pessoas assim. Mas não dependia só dela, né? Porque tem toda uma liderança. E o restante da liderança queria uma pessoa de nome, e eu não tinha nome, eu não era conhecida. E mesmo assim, por vir o Senhor de me levar naquele lugar. Quando eu subi no altar, que o pastor me deu aquela olhada, eu já senti aquela rejeição ali, já senti naquele momento que ele não estava agradando da minha presença ali. Quando eu comecei a ministrar, Deus começou a me revelar coisas muito ocultas, profundas, gravíssimas. Deus começou a me revelar ali. E eu ali no meio daquela mensagem, lembro como se fosse hoje. O tema da mensagem, meu Deus, era Jesus acalma a tempestade. E eu tentando ministrar dentro daquele tema, mas eu muito assim, tensa com tudo aquilo que Deus estava me mostrando. E Deus me mandou eu falar para uma mulher se colocar de pé. E a mulher era a esposa do pastor. Logo agora o mistério. Eu não sabia. E Deus me usando para falar com ela. O Senhor disse assim, ó: filha, eu estou curando esta enfermidade. Eu estou te sarando. Você tem passado um grande vale, uma grande luta. Ninguém sabe, nem o teu companheiro. Eu estou te curando desse câncer agora. Eu vou expir para fora. Falou desse jeito. Eu, assim, entregando a profecia de Deus para a vida daquela mulher. Eu não sabia que ela era a pastora da igreja. Eu não conhecia aquela igreja, aquele pessoal, não conhecia. E aí ela começou a chorar muito e se tremer muito assim, e ele já ficou tenso, o pastor ficou tenso. Mas eu não imaginava que ele estava tenso pela revelação que eu estava entregando, e sim pela maneira de Deus me usar. Não porque era esposa dele, né? Porque eu não sabia até então que era mulher dele. Só que aí Deus me revelou mais profundo, e Deus mandou dizer para ela assim, ó: a próxima vez que o teu companheiro levantar o braço para ti, eu vou lançar sobre ele um AVC. É o pastor Filha, de maiô. Você não está entendendo não, meu irmão. Os obreiros levantou, que estava do lado dele. Eu acredito que eram obreiros que já sabiam do que estava acontecendo. Da situação. Ficaram em pé sem reação. E Deus me tomou numa graça de autoridade tão grande, mas tão grande, que ele veio na minha direção para tomar o microfone da minha mão. Só que quando ele aproximou, que ele levantou a mão, eu olhei dentro do olho dele e eu disse assim: toma o microfone da minha mão que o AVC vai descer agora. Falei desse jeito para ele. E o Espírito Santo de Deus me revelou tudo da vida daquela mulher. Uma carta que ela tinha feito para Deus. Ela estava pensando em suicídio, porque ela estava se sentindo aprisionada. Então, assim, foi algo que me marcou muito pela reação que o pastor e a liderança teve em relação a mim. E você só fez o... Eu só entreguei o recado de Deus, né? Só que Deus disse para mim que eu não me calasse quando ele me mostrasse as coisas. Eu já sabia da carga que seria. Por isso eu tinha tanto medo de tomar a frente e realmente seguir a jornada do ministério que Deus tinha, porque eu já sabia que Deus ia me mostrar esses mistérios. Muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu já vivi experiências muito assim fortes, que, meu Deus do céu, eu não posso nem dizer agora, Jesus. Pastora Júlia Mendonça, você contou aí a primeira parte, né, da sua história, que na verdade você fez o apanhado. Sim. Eu lembro que lá em Goianira, quando nós fizemos aí uma reportagem com você, sim, foi 1h20. Sim, sim. Outra hora nós gravamos você ali no programa Falando de Cristo, você lembra? Sim, lembro. E ali foi mais de 1 hora. Ou seja, hoje Eita você glória. fez um apanhado aí, sim, né? E mostrando aí um pouquinho da sua experiência com Deus. E hoje, quem é a Júlia Mendonça? Hoje, exercendo o ministério, uma chamada de grande responsabilidade, Deus te usando tremendamente. Quem é de fato a Júlia Mendonça? Curada? Curada, sarada. Eita, glória. Restaurada. Casada. Casada, muito bem casada. Muito bem casada. Honrada.
E me sinto muito amada por Deus. Tudo que tem acontecido na minha Como vida. é que está a sua agenda hoje? Graças a Deus, o Senhor tem nos direcionado assim e tem expandido muito. Eu tenho vivido assim um cumprimento de promessa muito grande na minha vida. Deus tem alargado as portas assim de uma maneira estrondosa. E eu vejo a mão de Deus mesmo. O Wellington, na vigília Casa da Promessa, né, que nós levamos ela para lá, foi 1h30 de ministração, né? Olha que Deus usou ela tremendamente. Com certeza. Hoje, a gente, não só nós, né? Mas você também, se quiser acompanhar, vai lá no YouTube, que ela não está somente aqui em Goiânia. Sim. Pensa na mulher que anda. Ai, Jesus Brasil, me levantou para andar. Bahia. Bahia, Pará. Recentemente você estava em São Paulo. Estava em Rondônia. Rondônia. A gente fizemos um movimento forte lá, foi tremendo. Assim, nós fazemos muita rota também, né? Então, o período de rota que a gente faz para alguns estados, igual nós estivemos em São Paulo, eu fiquei conexões, né? 30 dias dentro de São Paulo. Deus operou de forma poderosa. Periferia. A gente entra em tudo, meu filho. Todos os lugares. É onde Jesus manda que nós vai. Ficamos 22 dias dentro de Minas Gerais. As pessoas ali amam o nosso ministério. Hoje você está inteiramente na obra. Inteiramente na obra. Inteiramente. Para quem não queria fazer missão... meu irmão, tem que aceitar. Vai. Não faz não, para tu ver. Assim, é o que eu estou dizendo. Mas é prazeroso, né? É prazeroso. Tem os espinhos, porque não é fácil, né? Mas, assim, o Senhor, Ele tem honrado. É muito gratificante você ver tudo que Deus tem feito. A movimentação do Espírito de Deus acontecendo nos cultos, Deus curando, libertando. Tem culto aí que é 40 almas para Jesus. Nós fazemos todo tipo de eventos. Agora, eu dei uma parada um pouco, mas eu tenho um projeto muito lindo que a gente faz dentro de lares. Viajo o Brasil inteiro fazendo esse projeto. A gente deu uma parada nele agora devido às minhas gravações, né? Porque recentemente você gravou um agora, não foi? Sim, recentemente eu acabei de gravar praticamente um DVD, né? Foram 6 clipes gravados no Já mesmo foi lançado? dia. Ainda não. Eu estou lançando agora, dia 7 agora, uma... Ele pergunta como se não fosse ele que tivesse gravado. Você tá revelando. Tem que divulgar, olha, acabei de produção. Olha, você pode assistir. Dia 7 agora vai ser o lançamento da cantora Júlia Mendonça para todo o Brasil. Como é que pode encontrar você lá nas redes sociais? Fala suas redes sociais, as suas próximas agendas. Sim. Pode é só pesquisar PRA Pastora, né? Vai aparecer aqui embaixo. Júlia Mendonça, isso. Vai aparecer embaixo aí. Em todos os apps, em todas as redes sociais. A gente está ativo em todas as redes sociais. Porque a gente faz o possível para transmitir os cultos, as campanhas, as orações que a gente faz, né? Também eu tenho um apoio muito grande do meu esposo, pastor Miqueias Cordeiro. Tá ali, você tá. Que é bênção na minha vida, né? Tá sempre ombro a ombro comigo nesse ministério. Eu digo que ele é meu braço direito. É o maior intercessor do meu ministério, é o meu marido. Não tem outra pessoa, é ele, que está sempre clamando por mim, me incentivando e lutando comigo nessa jornada, né? Então, em todas as redes sociais, as pessoas podem acompanhar e assistir ao vivo os nossos cultos e os vídeos cortados também, que a gente deixa salvo. Os vídeos dos cultos, onde tem aí milhões de visualizações de mover sobrenatural que Deus tem feito. Pastora Júlia, as próximas agendas? Sábado eu vou estar em Tumbiara. Sábado agora. Glória, sábado agora. Vigião. Isso, amanhã vai ser forte. O cartaz já está disponível em todas as minhas redes sociais com o endereço e horário. Pastora Júlia Mendonça, existem pessoas que quando Deus está levantando, fica muito orgulhoso, sabe? Fica Conheço assim, muitos soberbo. Então, eu assim, conheço muitos assim. No seu caso, é difícil levar você numa vigília na igreja, porque geralmente tem até assessoria, só vai se conversar com minha assessoria. Se não conversar com minha assessoria, nem adianta falar comigo. Né? Tem pessoas dessa forma. Como é a sua forma de trabalhar? Então, no nosso ministério funciona assim. Toda locomoção ela tem um gasto também. Com certeza. Né? A Bíblia diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Nós vivemos inteiramente da obra, mas nós fazemos verdadeiramente por amor. Eu não deixo de ir às igrejas pequenas.
Mas a gente faz uma preparação para conseguir ir nessas igrejas pequenas, que é através dessa rota que nós fazemos. Por exemplo, uma igreja quer nos levar, ela não tem uma condição de pagar os gastos. Por exemplo, uma igreja do Ceará, eu sou do estado de Goiás, a igreja quer nos levar. Essa igreja vai entrar em contato com outra igreja para poder essa outra igreja conseguir uma outra igreja. Chocar as datas, isso, né? E a gente vai marcar essas agendas durante aquela semana ou durante aquele mês, dentro daquelas igrejas. Fica até mais em conta, né? Sim, a gente faz isso para ficar em conta para as igrejas. Hoje a gente temos aí cantores e pregadores que cobram valores muito altos. Eu não digo que eles não devam cobrar. Tem quem paga. Essa é a verdade. As pessoas, muitos hoje em dia reclamam do valor, mas estão pagando. Então é por isso que eles continuam cobrando muito caro. Mas eu não digo também que não deva pedir, porque nós necessitamos, quem vive de missão precisa, o carro precisa de combustível, né? As companhias aéreas você não vai de graça, não é na oração, é pagando no dinheiro. Então, assim, você precisa se alimentar, né? Você precisa se pousar. Então, a pessoa entrando em contato conosco, a gente vê a melhor maneira, a data que dá certo para aquele estado, aquela região, mas eu faço o possível em estar em todas as igrejas. Tem igrejas aí que marcam uma agenda comigo um ano antes. Um ano antes. Pra você ver como Deus tem Então, nos ajudado, né? as agendas aí de 2024 tá... Graças a Deus, o Senhor tem honrado. Novembro e dezembro, outubro, setembro, não tem mais datas. Deus tem abençoado de forma poderosa, né? Então, assim, quando entra em contato, a gente consegue organizar para aquela região da melhor maneira possível que fica para a igreja. Porque a gente entende a dificuldade das igrejas também. E também a igreja precisa de um tempo para divulgar, para se preparar, para que nós estejamos ali. Porque muitos seguidores que nos acompanham ficam esperando chegar na sua região para vir num culto meu presencial. Entendi. Júlia, e o contato para a agenda está em todas as redes sociais também, é isso? Sim, é o 629-8530-2461. Vai estar falando sempre com o pastor Miqueias ou com a minha secretária, que é a secretária Helena, que hoje a gente precisou, devido à demanda, né, colocar alguém para estar nos auxiliando. Maravilha. Quero agradecer imensamente por você estar aqui nesse segundo episódio. Hoje foi um bate-papo muito bacana. Eu creio que você, como eu, vai ser e foi edificado com o testemunho, com o ministério da pastora Júlia Mendonça. Muito obrigado. E também me segue aí nas redes sociais. Eu tô com 13 mil seguidores só, tô longe dela, né? Mas o Wellington Victor com 2 Cs, o Victor, e o pastor Ignaldo também tá com mais de 50 mil, né, pastor Ignaldo? Olha, eu vou te falar aqui uma coisa. Respirei fundo aqui agora. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estamos encerrando aqui o nosso podcast com a Jim, que é o segundo episódio. Agradecer a Deus pela vida dessa grande guerreira, a pastora Júlia Mendonça. Ela que trouxe aqui uma experiência fantástica com Deus, né? Que Deus continua sempre te abençoando, né? Guiando seus passos e com certeza ainda vai em muitos estados desse Brasil. Amém, né? eu creio. Deus abençoe a todos. E suas redes sociais, fala aí. A minha rede social, irmãos, pastor Ignaldo de Souza, sério, ele tem no 50 Instagram. mil no Kawaii. Nós estamos ali. Ué. Tô mentindo? Tô falando. Tá falando a verdade. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até mais.